no horário regimental e verificado o quórum, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da segunda Câmara em 2023. Submeto a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesa se manifeste, eu dou-a por aprovada. Registro a convocação do conselheiro substituto Licurgo Mourão para composição de quórum, caso necessário, e indago se há algum impedimento ainda não registrado. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Tem não, senhor presidente. Conselheiro substituto Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro substituto Amilcar não, Coelho. excelência. Também não tem. Eu passo a palavra ao conselheiro Cláudio Terrão para o item número 1 da pauta. Bom dia a todos. Estamos retornando aqui ao julgamento iniciado em 18 de agosto de 2022, na oportunidade que eu apresentei uma preliminar processual, compreendendo que, em face da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa na fase interna da tomada de contas, o processo estaria eivado de nulidade, mas fiquei naquela oportunidade vencido. Então, estou trazendo agora em continuidade as demais preliminares e o mérito do processo. Senhor presidente, como de praxe, vou me ater apenas à parte positiva. Segunda preliminar processual. Vício na formação da Comissão de Tomada de Contas Especial. Rejeita a preliminar de vício na formação da Comissão de Tomada de Contas Especial suscitada pelo senhor Hércules Guerra. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. Com o relator. Continua com a palavra. Terceira preliminar processual. Cerceamento de defesa na esfera administrativa, custeio dos honorários periciais. Também estou rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa na esfera administrativa suscitada pelo senhor Hércules Guerra. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Também de acordo. Fica aprovada. Quarta preliminar processual. Existência de processo judicial em trâmite. Também estou rejeitando o pedido de sobrestamento suscitado pelo senhor Hércules Guerra, uma vez que as instâncias administrativa e judicial são independentes. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Também aprovada. Continua com a palavra. No mérito, com fundamento no artigo 48, inciso 3º, combinado com o artigo 51 caput da Lei Orgânica do Tribunal, julgo irregulares as contas apreciadas nestes autos, relativas às contratações realizadas pela Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, por dispensa de licitação, no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, com recursos do Fundo da Procuradoria, em razão a. do fracionamento irregular de despesas, b. da existência de fraude nas pesquisas de preço e nas propostas apresentadas, bem como c. da liquidação irregular das despesas. Por essa razão, aplica ao senhor Bruno Manuel de Assis Azevedo Cadete, gerente administrativo financeiro da PGM à época dos fatos, com fulcro no disposto no inciso 2º do artigo 85 da Lei Orgânica do Tribunal, multa pessoal no valor de R$15 mil, sendo R$5.000 por cada uma das irregularidades acima discriminadas. Além disso, determino nos termos da fundamentação que o senhor Bruno Manuel de Assis Azevedo Cadete promova, em razão da irregularidade discriminada no item C, o ressarcimento do valor histórico de R$ 33.272,70 a ser devidamente atualizado e acrescido de encargos legais. Por fim, recomendo aos atuais gestores da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte que adotem efetivas ações para o cumprimento do Programa de Integridade, com aprimoramento, se necessário, dos métodos de prevenção, detecção e correção de irregularidades e com monitoramento dos resultados. Com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivo seus autos. Conselheiro Mauri Torres. Peço vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Mauri Torres. É sempre um prazer ter conosco o conselheiro Cláudio Terrão, mas sinta-se à vontade. Obrigado, excelência. Para a pauta diária do dia 11/7, itens 2 a 11, com a palavra o conselheiro substituto Licurgo Mourão. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhor secretário público que nos acompanha. Minha pauta, senhor presidente, elencados os itens 2 e 3 em bloco, são os processos relativos à prestação de contas do Executivo de Capetinga 2018
e de Barão de Cocais, 2019. Com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com fundamento no artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 240, inciso 1 do Regimento Interno, entendo pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas com as recomendações constantes de cada fundamentação. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho as propostas. Conselheiro Jausiana. Também acolho. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Processo 1.120.060, prestação de contas da Prefeitura de Machacales, 2021. Esse é novo. Com fundamento no artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica, combinado com o 240, inciso 1 do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas com as recomendações e determinações constantes da fundamentação. Conselheiro Mauri Torres. Acolho propostas. Conselheiro Jausiana. Também acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Aposentadoria, processo 1.038.306, de interesse de Sueli das Graças Espinha. Em preliminar, afaste o incidente de inconstitucionalidade aventado pelo Parquê de Contas, tendo em vista que a norma estadual está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, com os direitos fundamentais à saúde e à previdência social e em conformidade com a jurisprudência deste tribunal. Conselheiro Mauri Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Jausiana. Acolho a preliminar. Também acolho. Fica acolhida. Em conclusão, em observância aos princípios da colegialidade, da segurança jurídica e da economia e celeridade processual, considerando o transcurso de tempo e a inexistência de indício de má-fé, reconheço a decadência e determino o registro de aposentadoria com fundamento no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho. Conselheiro Jausiana. Acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Aposentadoria, processo 1.088.009, de interesse de Lucimar Maria de Oliveira Arcanjo. Em preliminar, afaste o incidente de inconstitucionalidade aventado pelo Parquê de Contas, tendo em vista que a norma estadual está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, com os direitos fundamentais da saúde e à previdência social e em conformidade com a jurisprudência deste tribunal. Conselheiro Mauri Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro Jausiana. Acolho a preliminar. Também acolho. Fica acolhida a preliminar. Em conclusão, entendo que o ato está apto para fins de registro com fundamento no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro Jausiana. De acordo. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados dos itens 7 a 9, devidamente publicados no Diário Oficial de Contas, o entendimento é que os atos estão aptos para fins de registro com fundamento no artigo 54, inciso 1 da Lei Complementar 102/2008. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho as propostas. Conselheiro Jausiana. Acolho as propostas. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Em blocos, processos elencados os itens 10 e 11, aposentadorias de interesse de Sandra Gomes Viana Batista e de Helena Maria de Abreu. Em observância aos princípios da colegialidade, da segurança jurídica, da economia e celeridade processual, considerando o transcurso de tempo e a inexistência de indícios de má-fé, reconheça a decadência e determina o registro dos atos com fundamento no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Orgânica. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho as propostas. Conselheiro Jausiana. Acolho. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Encerrada a pauta adiada e havendo inscrição por sustentação oral no item 50 da pauta de hoje, também de relatoria do conselheiro substituto Licurgo Mourão, faremos a inversão de pauta conforme autoriza o regimento interno. Convido a tomar lugar no plenário o advogado Pedro Ivo Martins Lima Dutra, OAB 145.021, representando Ronaldo Guimarães Machado. Seja bem-vindo, doutor. Indago Vossa Excelência recebeu o relatório. Recebi sim, Excelência. E se o senhor dispensa a leitura do mesmo? Dispenso. Então, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, demais conselheiros aqui presentes, servidores desta egrégia Corte de Contas, colegas.
É com muita satisfação que eu subo a essa tribuna e para debutar aqui no Tribunal de Contas. E para minha sorte, fico muito satisfeito que a minha estreia seja de certa forma até com um processo simples. Para minha sorte e para o meu representado também. Mas de toda forma, mesmo sendo um processo simples, entendemos que para coroar a instrução desse processo seria importante a minha fala, até para que não restasse nenhum tipo de dúvidas acerca da ausência de responsabilidade ou mesmo de dano ao erário cometido pelo senhor Ronaldo Guimarães Machado. O processo aqui em questão, Excelências, cuida-se de uma inspeção ordinária. Ela teve origem em uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado no Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais. Essa auditoria teve como foco de auditado um contrato de obras de adequação feita na Escola Estadual Barão do Rio Branco, aqui em Belo Horizonte. Na época, o senhor Ronaldo Guimarães Machado, no caso aqui o representado, que eu estou falando em nome dele, ele era o gerente de custos e encargos gerais do DR, o órgão que foi responsável por fazer a licitação dessa obra, dessa reforma na Escola Estadual Barão do Rio Branco. Essa auditoria transcorreu no período entre setembro e outubro do ano de 2019 e o órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado encontrou algumas supostas irregularidades, tanto no edital de licitação quanto no curso do contrato. Especificamente com relação ao senhor Ronaldo Machado, as supostas irregularidades encontradas foram na assinatura do BDI dessa obra. O órgão técnico do TCE inferiu que o BDI dessa obra estava com o percentual acima dos limites entendidos razoáveis pelo órgão técnico. Foi feita toda a instrução do processo, inclusive com essa primeira manifestação técnica, no qual ficou constado essa suposta irregularidade percentual do BDI. As partes apresentaram defesas, tivemos os pareceres do Ministério Público de Contas e, mais uma vez, o parecer do órgão técnico do Tribunal de Contas, do órgão técnico aqui do Tribunal de Contas, e aí ficou provado no curso do processo que, na verdade, o senhor Ronaldo Machado, não agiu, na verdade, não agiu nem com dolo, não ficou provado nenhum tipo de ato praticado por ele que pudesse ensejar dano ao patrimônio público. A irregularidade do BDI especificamente, que foi tratada aqui no processo com relação ao senhor Ronaldo, foi a inclusão da administração local, que era um percentual que era acrescentado à época, e também a taxa de gerenciamento de obras. Essas duas taxas incluídas no BDI ocasionaram um acréscimo no percentual supostamente identificado irregular pelo órgão técnico do tribunal. Com relação à inclusão da administração local, após toda a apresentação de defesas e oitivas dos órgãos técnicos, ficou provado que, primeiro ponto, a inclusão da administração local vinha toda ela já sob demanda do diretor do DEOP. À época, o órgão se chamava DEOP. Então, o representado, enquanto gerente, não tinha autonomia para incluir ou excluir. O que cabia a ele era, chegava o BDI já com a inclusão da administração, cabia a ele fazer a inclusão no BDI e publicar o edital. Com relação à taxa de gerenciamento de obra, é bem sabido por todos que essa taxa era prevista em lei, veio a ser excluída apenas no ano de 2016, e aqui a gente está falando de uma inspeção de um contrato que foi celebrado no ano de 2012, então por óbvio que não haveria irregularidade na inclusão da taxa de gerenciamento de obra. Mas ainda assim,
ainda que ela estivesse prevista em obra, em lei, também ficou provado que a inclusão vinha já sob demanda do diretor do DEOP. Focando, excelências, especificamente no parecer do órgão técnico do TCE, já em reexame, após a apresentação das defesas, o órgão técnico chegou à conclusão que, mesmo com a inclusão dessa taxa de administração local, da inclusão da administração local, à medida que o valor da obra ia subindo, essa taxa, a relação dela ia reduzindo. Então, quanto maior o valor da obra, menor a taxa, essa administração local. De forma que o próprio órgão técnico não encontrou qualquer indício de dano ao erário. Então, aqui não se trata nem de analisar dolo ou culpa, nada disso. A verdade é que o órgão técnico não encontrou nenhum tipo de dano ao erário. Com relação à TGO, e aqui, excelências, eu vou pedir licença, porque é a única parte que eu vou ler aqui dos autos, mas ela é elucidativa e acho que ela encerra qualquer discussão. Quanto à responsabilidade dos orçamentistas Maria Ferreira, Ronaldo Guimarães Machado e Naélia Portugal, em sede de reexame, entende-se que os mesmos, ao inserirem a TGO no orçamento, estavam cumprindo a orientação do órgão, não cabendo a eles decidirem por fazer daquela ou de outra forma. Portanto, entende-se que os responsáveis pelos orçamentos devem ser excluídos da responsabilidade pelo sobrepreço apurado. Portanto, esse parecer técnico foi acolhido integralmente, ou foi pela mesma linha o parecer do Ministério Público de Contas. Em defesa, o inspecionado arguiu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, já de forma muito sedimentada aqui nessa Corte de Contas. No mérito, abarcou-se, sim, a ausência de dano ao erário, a ausência de responsabilidade pelo fato de o BDI já vir determinado da diretoria da DEOP e a legalidade da taxa a TGO, a taxa de gerenciamento de obra, que era prevista em lei, então não há que se falar em nenhuma ilegalidade. Essas matérias foram abordadas em defesa. Esses fatos que eu arrolei aqui estão todos bem discriminados, tanto no parecer técnico quanto no parecer do Ministério Público de Contas, de forma que o senhor Ronaldo Guimarães Machado requer a prescrição da pretensão punitiva ou ressarcitória em preliminar e, caso assim não seja, que seja afastado qualquer tipo de responsabilidade por eventual dano ao erário ou de dolo de sua parte. Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro relator, Igor Mourão. Senhor presidente, eu já fiz chegar ao conhecimento de Vossas Excelências o inteiro teor do meu posicionamento, razão pela qual vou me ater tão somente à parte dispositiva e às prejudiciais e eventuais preliminares. Sinta-se à vontade. É o processo 1.084.651, inspeção ordinária do DR, exercício 2020. Em prejudicial, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos termos do artigo 110-E, combinado com os artigos 110-F, inciso 1, e 110-C, inciso 1 da Lei Orgânica. Reconheço também a prescrição da pretensão ressarcitória dos fatos ocorridos até 27 de agosto de 2013, referentes ao contrato número 106 de 2012, decorrente do edital da concorrência pública número 24 de 2012, visto em que, embora o tema 899 do STF não tenha abarcado os processos em trâmite no âmbito dos tribunais de contas, observa-se que as recentes decisões da Suprema Corte, por exemplo, no mandado de segurança 38.592, agravo regimental da primeira turma, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 27 de fevereiro de 2023, tem evidenciado a exegese de que se aplica o prazo prescricional de 5 anos tanto aos processos em curso nas Cortes de Contas quanto aos processos de cobrança em sede judicial. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziano.
Acolho a prejudicial. Também acolho e fica acolhida. Em relação aos fatos posteriores a 28 de agosto de 2013, entendo irregular o pagamento por obras e serviços não executados no contrato número 106 de 2012, item 2.5.3, que resultaram em dano ao erário estadual no valor histórico de R$ 210.292,32 e responsabilidade pessoal dos senhores João Bosco de Freitas e Luiz Fernando Luciano. Assim, com fundamento no artigo 94 da Lei Complementar 102 de 2008, determina o ressarcimento aos cofres públicos estaduais dos seguintes valores: senhor João Bosco de Freitas, do valor histórico de R$ 155.786,20, a ser devidamente atualizado até o efetivo pagamento. Senhor Luiz Fernando Luciano, do valor histórico de R$ 54.506,12, a ser devidamente atualizado até o efetivo pagamento. Aplico ainda, com fulcro no artigo 86 da Lei Complementar 102 de 2008, multa individual aos referidos responsáveis, sendo o senhor João Bosco de Freitas no valor de R$ 15.000 e Luiz Fernando Luciano no valor de R$ 5.000. Após o trânsito julgado e a adoção das medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Peço vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Mauri Torres. Então, Pedro, sinta a sua vontade. Também a inscrição para sustentação oral no item 61 da pauta, de relatoria do conselheiro substituto Hamilton Coelho. E assim faremos nova inversão de pauta. Convido a tomar lugar do plenário a advogada Lorena Ribeiro de Carvalho Souza, OAB MG 168-242, representando William Parreira Duarte, prefeito municipal. É o 61. Seja bem-vinda, doutora Lorena. Me dá a Vossa Excelência, você recebeu o relatório. Recebi, sim, Excelência. Faça dispensa da leitura do mesmo. Por gentileza. Então, tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo conselheiro presidente, excelentíssimo conselheiro relator deste processo, senhor Hamilton Coelho, pessoa na qual eu também cumprimento os demais membros dessa corte, aos demais presentes, um bom dia. O feito colocado a julgamento trata-se de uma representação promovida pelo Ministério Público de Contas em face do município de Ibirité, em especial do senhor William Parreira, prefeito municipal, senhor André Teles, secretário municipal de administração, senhor José Antônio de Jesus, presidente da CPL, e também de Karina Bitarães, secretária municipal de saúde, todos à época dos fatos, a quem eu represento. Todos esses agentes públicos, foram responsáveis por deflagrar o processo de contratação de uma empresa para a construção de um hospital de campanha, que foi feito mediante o processo administrativo número 114 de 2020, dispensa por emergência número 48 de 2020, e também foram os responsáveis pela locação do imóvel sobre o qual também foi construído esse hospital de campanha, que foi o processo administrativo número 107 de 2020, dispensa também por emergência 45 de 2020. A contratação desse hospital de campanha, pelo próprio objeto que a gente está se tratando, foi no contexto do enfrentamento da pandemia do Covid-19. E a principal alegação do Ministério Público de Contas é que este procedimento foi formalizado de maneira muito rápida. Em apenas 2 dias foi efetivado a contratação da empresa responsável pela construção do hospital, o que residiria aí uma certa irregularidade. Também aponta irregularidades na formalização deste processo administrativo. Em sede de defesa foi apresentado as justificativas pelas quais foi necessária a realização em uma velocidade realmente rápida,
para a contratação dessa empresa, desse hospital de campanha, foi apresentado também toda a documentação do processo administrativo e, ao ser apreciado pela unidade técnica, chegou-se à conclusão de que, não obstante fosse vislumbrado um superfaturamento na contratação e muito menos foi vislumbrado um dano ao erário, a unidade técnica realmente vislumbrou irregularidades, no sentido de que haviam irregularidades principalmente na formalização, qual seja, concentração indevida de atos, também a posição de data retroativa em documentos, ausência de projeto básico e planilha orçamentária detalhada e um suposto favorecimento da empresa que foi contratada. Pois bem, de uma forma bem simples, venho aqui à tribuna apenas para mencionar que a contratação ela ocorreu em maio de 2020. E mesmo que já tenham passado 3 anos, acredito que Vossas Excelências se recordam o contexto que nós vivíamos nesse período, né? Em maio de 2020, pouco sabíamos como que seriam enfrentadas a pandemia, como que seria feito o tratamento, né, dos pacientes que fossem afetados pela Covid-19 e o contexto exigia do poder público uma tomada de decisão eficiente, assertiva, para proteger a vida dos cidadãos em prol, né, de toda a burocracia que faz parte do serviço público. À época, né, todo o município de Ibirité se mobilizou efetivamente para que fosse construído esse hospital de campanha, principalmente levando em consideração que a estrutura de saúde do município era precária e não havia condições físicas de dar tratamento, de zelar pela integridade física, pela vida dos cidadãos de Ibirité. Então, por essa razão, né, foi feito realmente um procedimento de uma forma bastante célere, justamente porque era o que a pandemia exigia dos gestores à época, né? Além disso, né, com relação à questão da formalização dos documentos, né, é importante ressaltar que, não obstante estamos diante de uma contratação por emergência, fato é que todos os documentos que foram, né, que estão juntados ao processo, são documentos de certa forma padronizados já dentro da prefeitura, o que bastou realmente apenas o preenchimento das informações correlatas a essa contratação, as justificativas específicas dessa contratação. Com relação, né, a essas irregularidades de ordem formal, né, vale a pena aqui ressaltar que já é pacífico nesse Tribunal de Contas, né, a aplicação do princípio do formalismo moderado, e o qual venho solicitar a Vossas Excelências, requerer a Vossas Excelências a sua aplicação nesse caso concreto, né. Vale ressaltar, né, que pelo princípio do formalismo moderado, a interpretação que Vossas Excelências vêm dado é justamente, né, ponderar o princípio da eficiência com a segurança jurídica, visando sempre assegurar a melhor contratação para a administração pública, a contratação mais vantajosa. E, de fato, a contratação mais vantajosa ocorreu no caso concreto. Foi efetivamente construído o hospital de campanha, foi efetivamente salvo vidas em razão dessa contratação e, principalmente, né, não houve prejuízo ao erário. Por fim, né, com relação aí a um suposto favorecimento e a ausência de um projeto básico, uma planilha orçamentária detalhada, né, que é uma exigência prevista no artigo 6º, inciso 9º da Lei 8666, combinado também com o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1º, também da mesma lei, tem-se que os gestores, à época, justificaram a razão pela qual se optou por concentrar tanto o projeto básico quanto o projeto executivo para a empresa que foi escolhida para construir o hospital de campanha, né? Justamente pela expertise da empresa em construir, né, esse tipo de infraestrutura e também considerando a emergência mais do que evidenciada à época, né, com relação à Covid-19. Né? Então, essas questões, elas também devem ser ponderadas. Né? Todo o ordenamento jurídico foi flexibilizado em 2020, justamente visando atender a Covid-19. Então, nesse caso concreto, né, a gente não tem má fé, nós não temos dolo, nós não temos erro grosseiro por parte dos gestores, né, que
imbuídos aí em salvar as vidas, né, as vítimas do Covid-19, buscaram tomar a decisão administrativa que eles julgaram ser a mais pertinente, a mais adequada para a situação em concreto. Então, por essas razões, né, por tudo que já foi também exposto em nossa defesa, né, venho pugnar pela improcedência da representação e seu consequente arquivamento. Muito obrigada, Excelências. Bom dia. Com a palavra, o conselheiro relator Hamilton Coelho. Bom dia a todos. Processo 1.114.580, uma representação, Prefeitura Municipal de Ibirité, representante Ministério Público. Manifestam pela procedência parcial da representação, deixando, todavia, de aplicar multa aos responsáveis, diante das circunstâncias excepcionais que condicionaram a sua atuação no combate ao coronavírus, nos termos e limites da fundamentação. Intimem-se, representante e representado, e fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Zé Alziano. Também acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Doutora Lorena, um prazer ter aqui conosco, sinta à vontade. Retornando à ordem regular, passa a palavra ao conselheiro Mauri Torres, para os itens de 12 a 24. Pois não, senhor presidente. O item 12 da pauta é o processo 1.144.773, uma denúncia. Prefeitura de Delfinópolis, exercício 2023. Em consonância com a manifestação da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, julga improcedente o apontamento de irregularidade constante da presente denúncia e determina a extensão do processo com a resolução do mérito. Arquive-se, intime-se e arquive-se. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acompanho e fica aprovado o voto relator. Item 13 da pauta é o processo 1.148.567. Voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da perda de seu objeto, dada a revogação do pregão eletrônico 15/2023, processo legislatório 23/2023, defragado pelo Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas. Determine que seja expedida recomendações. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Processo pautado no item 14, é o 741.067, processo administrativo, Prefeitura Municipal de Contagem, exercício 2006. Em sede precial de mérito, considerando que houve um transcurso de prazo superior a 8 anos contados do despacho e determinou a realização de inspeção, 30/4/2007, primeira causa interruptiva da prescrição, sem haver decisão de mérito, reconheço a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e julgo extinto esse processo com resolução de mérito. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. Com o relator. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. No 15 da pauta, o processo 1.104.460, Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, exercício 2020. Com amparo no inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar número 128, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsável do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade no exercício 2020, senhor Alaur José Machado. Faço recomendações e determinações. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. Com o relator. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Os itens 16 a 19 terão voto comum, são aposentadorias. Voto pelo registro dos atos de aposentadoria, com as determinações e recomendações constantes dos meus votos. Promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Alziano. Com o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. O item 20 é o processo 871.479, pensão. Tendo em vista a manifestação da unidade técnica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, bem como as informações constantes dos autos, determine em prejudicial de mérito o registro do ato de concessão de pensão, processo 871.479, e determina a verbação do ato de inclusão de beneficiário, processo número
871.500, junto ao registro do ato de concessão de pensão processo 871.479. Promovidas as medidas cabíveis, a espécie arquiva em seus autos. Conselheiro Zé Alziano. Com o relator. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. O item 23 é o processo 923.472. Considerando a manifestação da unidade técnica em face das informações prestadas pelo jurisdicionário por meio eletrônico, voto pela averbação do ato de inclusão de pensão retificador. Promovidas as medidas cabíveis, a espécie arquiva em seus autos. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. O item 22 é o processo 1.098.914. Considerando a manifestação da unidade técnica e as informações constantes dos autos, determina a averbação do ato de cancelamento e aposentadoria do registro da aposentadoria de 05/2020 do processo 952.528. Promovidas as medidas cabíveis, espécie arquiva em seus autos. Conselheiro José Alziano. De acordo. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. Cancelamento no 23 do processo 1.136.002. Considerando a manifestação da unidade técnica e as informações constantes dos votos, determina a aprovação do ato de cancelamento de aposentadoria número 178/2022, processo em exame, junto ao registro do ato concessório de aposentadoria 063/2019, processo 1.073.149. Promovidas as medidas cabíveis da espécie, arquiva em seus autos. Conselheiro Zé Alziano. Com o relator. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. No 24 da pauta, um retorno em vista do conselheiro Vanderlei Abre, tomada de conta de 1.084.692. Pelo esforço, peço vênia ao relator para me participar de forma divergente, no sentido de se reconhecer a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias nos presentes autos, consoante as disposições do artigo 110-E, 110-B, 110-E e artigo 110-C. Inciso 2 da Lei Complementar Estadual 102/2008 e conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, com base na tese fixada pelo tema 899 pelo STF. Por conseguinte, concluo pela extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 110J da Lei Complementar Estadual número 102/2008, combinado com o artigo 182K do regimento interno deste tribunal. No entanto, que sejam mantidas as recomendações conforme registrado pelo relator em seu voto, para que os atuais gestores da SEGOV observem as determinações impostas pela legislação referente aos convênios ou congêneres, em especial a competência e aos prazos voltados à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto pactuado, visando a correta aplicação dos recursos públicos, evitando-se a instalação intempestiva de tomada de conta especial e, consequentemente, dano ao erário, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74, parágrafo 1º da Constituição da República e do artigo 5º da NTC 3/2013 deste Tribunal de Contas. É como voto. Diante do voto visto proferido pelo conselheiro Mauro Torres, solicito a remessa dos autos ao meu gabinete. Com a palavra o conselheiro Zé Alziano, para a sua pauta dos itens 25 a 32. Bom dia a todos. Número 25 da agenda é o processo 1.119.708, uma representação Prefeitura Municipal de Poço Fundo no exercício 2020. Voto pela procedência parcial da representação, pelo que considero irregular a não concessão do piso salarial nacional a todos os profissionais da educação básica do município de Poço Fundo. Em consequência, fixo o prazo de 15 dias úteis para que o prefeito municipal de Poço Fundo comprove as providências adotadas com vistas à regularização do piso salarial para os profissionais da educação básica do município,
sob pena de multa. Recomenda ainda que o gestor municipal observe a atualização anual do piso salarial. É como voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Em bloco 26 e 27, processos 1.102.134, uma denúncia para a Prefeitura Municipal de Itumirim no exercício 2021, e o processo 1.135.340, uma denúncia ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, CISPA, exercício 2022. O voto é pela improcedência das denúncias e consequente extinção dos processos com resolução de mérito, determinando-se o arquivamento dos autos. Intime-se os interessados dessa decisão, cumpram-se as disposições regimentais pertinentes. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. 28 da pauta é o processo 1.092.380, monitoramento de auditoria operacional Prefeitura Municipal de Caratinga no exercício de 2020. O voto, tendo em vista que a presente auditoria contribuiu para o desenvolvimento da gestão das políticas públicas, para o aperfeiçoamento da infraestrutura e da gestão da educação infantil no município de Caratinga e, por conseguinte, para a qualidade da educação oferecida, em consonância com a proposta de encaminhamento da Coordenadoria de Auditoria Operacional, determino o encerramento do ciclo de monitoramento e recomendo a adoção de medidas pelos responsáveis a fim de atingir a implementação da integralidade das ações constantes do plano de ação apresentado. Determino ainda o encaminhamento de cópia do relatório técnico acostado na peça número 146 ao prefeito municipal, cientificando-o de que deve ser imediatamente comunicado a este tribunal quando a meta 1 do Plano Nacional de Educação estiver comprovadamente implementada, com a inexistência de lista de espera por matrículas. Intime-se o responsável. Efetivar as providências, os autos deverão ser arquivados. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. 29 da pauta é uma aposentadoria, processo 938.598, de interesse de Maria Auxiliadora de Oliveira Passos. O voto é em sede prejudicial de mérito, reconheça a decadência e determine o registro do ato concessório da aposentadoria. Cumpridas as disposições regimentais, arquivos e os autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Também acompanho e aprovado o voto do relator. 30 e 31 são aposentadorias. A primeira é processo 1.076.102 de interesse de Juscelia Aparecida de Souza Freitas. E o 31 da agenda é o processo 1.087.907 de interesse de Marlene Fernando dos Santos. O voto para ambas é que determina o registro dos atos concessórios de aposentadoria, cumpridas as disposições regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Também acompanho e ficam aprovados os votos do relator. 32 da pauta, processo 1.119.144, também uma aposentadoria de interesse de Maria Joselma Pimenta Pires. Voto em sede preliminar, não acolho o pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e determino o registro do ato concessório de aposentadoria. Cumpridas as disposições regimentais, arquivos e seus autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Passo a relatar a minha pauta de hoje com os itens de 33 a 49. Primeiro, uma representação da Prefeitura Municipal de Virginópolis no exercício 2018. Preliminar processual, falecimento do gestor público. Diante do exposto, voto pela desconstituição da multa aplicada ao senhor Ramon Rodrigues Pinto Coelho, presidente da CPL e pregoeiro do município de Virginópolis, à época dos fatos analisados nos autos da representação 1.058.522 diante de seu falecimento,
nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código Penal, mantendo os comandos remanescentes esculpidos num acordo constante da peça 39 da SGAP, sem prejuízo de determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alziana. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Representação Prefeitura Municipal de Munhoz, no exercício de 2020. Voto. Diante do exposto, voto pela procedência parcial da presente representação, em razão das seguintes irregularidades apontadas em face do processo citatório 002-2017, inexigibilidade 001-2017, deflagrado pela Prefeitura do município de Munhoz. A. Da ilegalidade da contratação de serviços jurídicos de caráter rotineiro por licitação. B. Vigência do contrato e da forma de prorrogação. Em relação à linha A, deixa aplicar multa nos termos da fundamentação e recomenda aos atuais gestores municipais que observem a tese fixada por esse Tribunal de Contas em sede de consulta de número 1.076.932, segundo a qual veda a execução indireta do serviço de assessoria jurídica no âmbito municipal para funções inerentes às categorias funcionais abrangida pelo plano de cargos do órgão ou da entidade. Quanto à linha B, aplico multa ao senhor Otávio Luiz de Souza, prefeito do município de Munhoz, no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85, inciso 2 da lei orgânica desse tribunal, sem prejuízo de determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alziana. Com Vossa Excelência. Fica aprovado o voto do relator. Denúncia à Superintendência de Água e Esgotos de Tuiutaba, no exercício 2019. Voto. Diante do exposto, voto pela parcial procedência da denúncia em razão das seguintes irregularidades apontadas em fase do processo citatório 086 de 2019, na modalidade pregão presencial, de número 015-2019, deflagrado pela Superintendência de Água e Esgoto de Tuiutaba, SAI. A. Ausência de justificativa na fase interna do certame para a necessidade de contratação do serviço pela administração pública municipal. B. Ausência do orçamento detalhado em planilha do serviço contratado. C. Exigências de índices financeiros e de capital circulante líquido, CCL, ou capital de giro de no mínimo 16,66%, sem justificativa. Nos termos da fundamentação, deixo de aplicar multa aos responsáveis, sem prejuízo da recomendação e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alziana. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Denúncia da Prefeitura Municipal de Canaã, exercício 2021. Processo apenso 98.653. Preliminar, litispendência. Acolho a preliminar arguída pelo Ministério Público de Contas para recolher a ocorrência de litispendência entre as denúncias 1.098.653 e 1.098.630, considerando que versam sobre o mesmo procedimento editalício, possuem a mesma causa de pedir e pedido e foram apresentadas pelo mesmo denunciante. Reconhecido o Instituto da litispendência, faz necessário extinguir a denúncia 1.098.653 sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil, considerando aqui a sua aplicação supletiva, nos termos do artigo 379 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, conforme consta da fundamentação do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Fica aprovada a preliminar. No mérito, diante do exposto, voto pela procedência parcial da denúncia de número 1.098.630, porquanto irregular a exigência de certidão negativa de falência ou concordata. Deixe de aplicar multa aos responsáveis, porquanto não verifico a ocorrência de erro grosseiro ou dolo em sua conduta, nos termos do artigo 28 da LINDE, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Os próximos 37 e 38 são duas denúncias. Prefeitura Municipal de Três Corações, no exercício 2023, e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Central de Minas, no exercício de 2023. Na linha já adotada por esse colegiado, indago a ilustre representante do Ministério Público, doutora Elco, junto ao Tribunal de Contas, se está em condições de se pronunciar quanto à matéria constante dos presentes processos. Perfeitamente, senhor presidente. Tendo em vista a comprovação de desfazimento dos certames, o que leva à perda de objetos processuais, esse Ministério Público entende pela extinção dos autos, sem resolução de mérito e consequente arquivamento. Diante da manifestação do Ministério Público e diante do exposto, voto pela extinção dos processos sem resolução de mérito, considerando a anulação dos respectivos pregões com fundamento no artigo 435, inciso 4 do CPC, aqui aplicado supletivamente nos termos do artigo 379
do regimento interno desta Corte, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziano. Com o voto, Vossa Excelência. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadoria do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Coronel Fabriciano. Concedida Maria Aparecida de Sá Ferreira. Apenso processo 1.007.717. Voto. Faça o exposto. Voto pelo registro certificatório, decreto número 8186, de 18 de janeiro de 2023, com fundamento no parágrafo 1 do artigo 110H da Lei Complementar Estadual 102/2008, a linha C, do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução TCMG 12/2008. Na oportunidade, determina a imediata suspensão da sustação dos pagamentos a servidor, à vista da regularização dos apontamentos que culminaram na decisão proferida em sessão da segunda Câmara do dia 20 de outubro de 2022, sem prejuízo das demais determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Aposentadorias, nos itens 40 e 41. Instituto de Terra do Estado de Minas Gerais, ITER, processo 878-57, Ronaldo Augusto de Oliveira. E Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a Laerte de Souza Pego, processo 975-395. Faça o exposto, voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria, com fundamento no parágrafo 1 do artigo 110H da Lei Complementar Estadual 102/2008, acrescentado pela Lei Complementar 120/2011, na linha C, do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução TCMG 12/2008, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadorias elencadas de 42 a 47. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Educação, Prefeitura Estadual de Três Pontas, Previdenciário Instituto, Fundo do Muriaé. Votos. Face ao exposto, voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria e do ato concessório de pensão, com fundamento na linha A do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução 12/2008, regimento interno do nosso tribunal, combinado com o inciso 1 do artigo 54 da Lei Complementar 102/2008, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alziano. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Cancelamento, atos concessórios, elencados 48 e 49. Faça o exposto, voto pela verbação dos atos de cancelamento de pensão junto aos respectivos atos concessórios, com fundamento no artigo 259 da Resolução 12/2008. Nosso regimento, combinado com o inciso 3 do artigo 54 da Lei Complementar 102/2008, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. E com a palavra o conselheiro substituto Licurgo Mourão, para sua pauta de 51 a 57. Senhor presidente, dando continuidade ao processo 1.127.899, são embargos de declaração, tendo como embargante Djalma Pellegrini. Em preliminar, considerando que o embargante possui legitimidade, que o apelo é próprio e tempestivo e que foram observadas as disposições legais e regimentais pertinentes, conheço os embargos de declaração. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziano. Conheço. Também conheço, fica acolhida preliminar. Em conclusão, com fundamento no artigo 342 do Regimento Interno, rejeito os embargos declaratórios opostos pelo senhor Djalma Pellegrini, prefeito de Cariaçu à época, haja vista a inexistência de omissão e ou contradição a serem sanadas na decisão recorrida. Intime-se o embargante seu procurador na forma do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1, regimental. Cumpridas as disposições regimentais pertinentes à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Peço vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Mauri Torres. Processo 1.144.702 são também embargos de declaração, tendo como embargante Rui Adriano Borges Muniz. Em preliminar, considerando que o embargante possui legitimidade, que o apelo é próprio e tempestivo e que foram observadas as disposições legais e regimentais pertinentes, conheço o desembargo de declaração. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziano. Conheço. Também acolho, fica acolhida. Em conclusão, com fundamento do artigo 342 do Regimento Interno, rejeito os embargos declaratórios opostos,
haja vista a inexistência de omissão, contradição e ou obscuridade a serem sanadas na decisão recorrida. Intime-se o embargante e seu procurador na forma do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1 do Regimento Interno. Cumpridas as disposições regimentais pertinentes à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Também acordo, fica acolhida a proposta de voto. Aposentadoria de interesse de Márcia Aparecida Bernardes, devidamente publicado no Diário Oficial de Contas. O entendimento é pela ilegalidade do ato concessório de aposentadoria e consequente denegação do registro, bem como pela determinação responsável para que adote as medidas regularizadoras, as quais deverão ser comunicadas a este tribunal no prazo de 15 dias, sob pena de responder administrativamente pelos pagamentos irregulares, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e da apuração de sua responsabilidade civil e criminal, com fundamento no artigo 54, inciso 2, parágrafo 2º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 258, inciso 2 e parágrafo 3º do Regimento Interno, com intimações e encaminhamentos constantes da fundamentação. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Zé Alziana. Acolho. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Aposentadoria de interesse de Antônio Francisco Ferreira dos Santos, devidamente publicado no Diário Oficial de Contas. Em observância aos princípios da colegialidade, da segurança jurídica e da economia e celeridade processual, considerando o transcurso de tempo e a inexistência de indício de má-fé, reconheço a incidência do Instituto da Decadência e determino o registro do ato de aposentadoria com fundamento no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Complementar 102 de 2008. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. Acolho. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Aposentadoria de interesse de Rubens Pereira Medina, em preliminar diante da duplicidade no envio de atos e que as informações e os documentos de benefício foram regularizados pelo jurisdicionário no processo 927.439, entendo pelo cancelamento do registro da aposentadoria conferido no processo 927.130 e na sua consequente extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Também acolho. Também acolho, fica acolhida a preliminar. Conclusão. Em observância aos princípios da colegialidade, da segurança jurídica e da economia e celeridade processual, considerando o transcurso de tempo e a inexistência de indício de má-fé, reconheço a incidência do Instituto da Decadência e determino o registro do ato retificador de aposentadoria, processo 927.439, com fundamento no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Orgânica. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Acolho a proposta. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados nos itens 56 e 57 são aposentadorias de interesse de Patrícia Ferreira de Mesquita Costa e de Ana Rita Rodrigues, devidamente publicados no Diário Oficial de Contas. O entendimento é que os atos concessórios estão aptos para fins de registro, com fundamento no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica, com intimações e encaminhamentos constantes das fundamentações, cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho as propostas. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Também acolho, ficam acolhidas as propostas de voto. Com a palavra, conselheiro substituto Hamilton Coelho, para sua pauta de 58 a 104. Processo 1.054.239, representação, Superintendência de Água e Esgoto de Araguari. Julgo procedente a representação e aplico multas de R$ 5.000 individualmente aos senhores José Flávio de Lima Neto e Edson Dias Vieira Júnior, ordenadores de despesa realizada com desvio de finalidade, oriunda dos contratos 32 de 2015 e 45 de 2016, sem prejuízo da recomendação constante da fundamentação. Intime-se representante e representado. Fim dos procedimentos, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, eu acolho a proposta do eminente relator, mas quanto ao valor da multa, eu aplico a multa de R$ 1.000. A multa de quanto? 1.000? É, de R$ 1.000. Conselheiro Zé Alziana.
Também vou acompanhar a manifestação do conselheiro Maurício Torres. Então, eu acolho a proposta de voto. Fica, então, aprovado o voto do divergente conselheiro Maurício Torres, vencido conselheiro Vanderlei Ávila, em parte, né, em relação à multa aplicada. Processo 1.084.629, representação, Prefeitura Municipal de Botumirim. Manifesto pela procedência parcial da representação e constatado dano ao erário, determina a senhora Ana Pereira Neto promova o ressarcimento no valor de R$ 12.994,36 aos cofres municipais, a ser devidamente atualizado, visto que dos R$ 119.643,80 individualmente sacados de conta corrente da Prefeitura Municipal de Botumirim, foram devolvidos R$ 106.649,44. Ademais, em virtude da gravidade da conduta atinente à realização de saques em conta bancária do município, sem a devida comprovação da destinação pública dos recursos, aplica um multa de R$ 10.000 à senhora Ana Pereira Neto. Intimem-se o representante e a representada e fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Maurício Torres. Acolho a proposta, presidente. Conselheiro José Alziano. De acordo. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. Representação, processo 1.102.187, Prefeitura Municipal, Alto do Rio Doce. Julgo parcialmente procedente a representação e aplica aos responsáveis as multas abaixo especificadas. R$ 1.000 ao então prefeito signatário dos termos aditivos ao contrato decorrente do processo licitatório 45 de 2017, processo licitatório 78 de 2017, processo licitatório 84 de 2017 e processo licitatório 49 de 2018, senhor Wilson Teixeira Gonçalves Filho, tendo em vista a elaboração de aditamentos sem a devida justificativa técnica. R$ 1.000 individualmente ao então prefeito Wilson Teixeira Gonçalves Filho e ao então diretor de Departamento de Obras e Limpeza Pública Arlindo César Santana, signatário do contrato 35 de 2020, em razão da contratação direta indevida por valor superior àquele previsto em pacto pré-existente e ainda vigente, para idêntico objeto, em clara ofensa à obrigação do gestor de promover a seleção de proposta mais vantajosa para a administração. Faço recomendações, intime-se e arquivos. Conselheiro Maurício Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Também acolho, fica acolhida a proposta de voto. 62. Da pauta é o processo 1.077.259, uma representação, Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette. Acolha preliminar de ilegitimidade, excluindo por conseguinte os senhores Denilson Vander Cunha, Flávio César Pinto e Regina Aparecida Severino, membros da equipe de apoio ao pregoeiro do polo passivo desta ação de controle. Conselheiro Maurício Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acolho, fica acolhida preliminar. Primeira preliminar. Ainda em sede preliminar, refutada a configuração de dano ao erário presumido nos termos dos autos, excluo da presente relação processual os senhores Jonas Oliveira Guedes, Denísio Moreira Palhares, Aline Gabriele da Silva Serafim, Ana Cristina Pereira da Silva, Michele Cristina Machado de Oliveira, Carina Jovete Amorim, Messias Antônio Capistrano e Fernando José Rosa, sócios administradores da empresa jurídica vencedora dos certames examinados. Conselheiro Maurício Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acolho, fica acolhida a preliminar. Em prejudicial de mérito, propõe o reconhecimento da prescrição do poder dever sancionatório dessa Corte de Contas quanto aos apontamentos relativos ao pregão presencial 47 de 2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette. Conselheiro Maurício Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano.
Acolho a prejudicial de mérito. Também acolho. Fica acolhida a proposta. No mérito, considerando que não foram confirmadas as irregularidades assinaladas pelo Ministério Público junto ao Tribunal, manifesto-me pela improcedência da representação, sem prejuízo da recomendação constante da fundamentação. Intimem-se representante e representado. Transitado em julgado deciso, arquive-se o processo. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.084.670, denúncia, Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada. Julgo procedente a denúncia e aplico multas no valor de R$ 3.000, sendo R$ 500 individualmente aos senhores Nélio Lourença, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, e Lucirlei Rosa do Nascimento, pregoeira, em face do não parcelamento do objeto em lotes. R$ 500 à senhora Lucirlei Rosa do Nascimento, pregoeira, pelo julgamento intempestivo de impugnação administrativa e por limitar a apresentação de impugnação ao meio presencial ou à via postal. R$ 500 à senhora Lucirlei Rosa do Nascimento, pregoeira, em face da habilitação técnica irregular da licitante Sigma Soluções Integradas para a Administração Pública Limitada. R$ 500 individualmente aos senhores Nélio Lourenço, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, e Lucirlei Rosa do Nascimento, pregoeira, diante da ausência de definições precisa e clara do objeto licitado no edital. Intime-se denunciante e denunciados, e fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.101.594, denúncia, Prefeitura Municipal de Contagem. Defiro o pedido de desistência formulado por Olívia Rogério Brandão de Souza, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem, contudo, colocar termo à regular fluência da marcha processual da denúncia, visto que a apuração dos indícios de irregularidade aventado nos autos passa ao largo do interesse privado. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Também acolho. Fica acolhida. Ainda em sede de preliminar, deixo de acolher a arguição de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva nos termos e limites da fundamentação. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Também acolho. Fica acolhida. No mérito, manifesto-me pela procedência da denúncia, contudo, em face da posterior nomeação dos candidatos aprovados para os cargos de assistência social e da não comprovação de dano ao erário, deixo de aplicar multa às responsáveis. Intimem-se as partes e arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.114.409, denúncia, Prefeitura Municipal de Baipendi. Diante da constatação de que o valor da contratação da empresa Luiz Otávio Pereira Lopes, por meio de dispensa 1 de 2021, extrapolou o quanto fixado no artigo 24, inciso 2 da Lei 8.666 de 1993, julgo procedente a denúncia. Todavia, tendo em vista a iniciativa da Prefeitura Municipal de Baipendi de corrigir o erro ao promover a rescisão do contrato administrativo 1 de 2021, em claro indicador de boa-fé, ausência de indício de dano ao erário, deixo de propor a aplicação de multa ao responsável. Intimem-se denunciante e denunciados e arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Acolho a proposta. Conselheiro Zé Alziano. Acolho a proposta. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.035.305, denúncia, Câmara Municipal de Contagem. Constatado que no edital do concurso 1 de 2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Contagem, estão contidas disposições contrárias à legislação nacional e à jurisprudência do Tribunal quanto à isenção do pagamento de taxa de inscrição aos economicamente hipossuficientes, julgo procedente a denúncia, sem contudo propor a aplicação de multas ao responsável, uma vez ausente indício de prejuízo ao denunciante e aos outros candidatos. Faço recomendações, intimem-se arquivos. Conselheiro Mauri Torres. Acordo, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano.
De acordo. Também acordo. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.119.755, denúncia Prefeitura Municipal de Faria Lemos. Manifesto pela procedência parcial da denúncia em face da vedação à participação no certame de empresa em recuperação judicial. Nada obstante, considerando a ausência de documento relativo à impugnação do edital e a inexistência nos autos de notícia de que algum licitante foi impedido de participar por estar em recuperação judicial, deixe de aplicar multa ao responsável sem prejuízo da recomendação constante da fundamentação. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Mauro Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro José Alviano. Acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Na sequência, duas denúncias. Processo 1.141.336, Jequitinhonha, 1.141.556, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Manifesto pela improcedência das denúncias, vistos que não foram confirmadas impropriedades apontadas nas exordiais. Intimem-se denunciantes e denunciados. Após, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauro Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro José Alviano. Acolho. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Denúncia processo 1.141.299, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região de Calcário. Constatada a perda de objeto, manifesto pela extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se as partes e arquivem-se os autos. Conselheiro Mauro Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro José Alviano. De acordo. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.135.279, monitoramento de auditoria operacional, Prefeitura Municipal de Barbacena. Manifesto pela aprovação do plano de ação apresentado pela Prefeitura Municipal de Barbacena, devendo o chefe do Executivo, senhor Carlos Augusto Soares do Nascimento, remeter a este tribunal, no prazo de 180 dias, a contar da publicação do acordo, relatório de monitoramento informando o estágio de implementação das ações propostas e os benefícios objetivamente alcançados em cada uma das medidas. Intimem-se os responsáveis. Na oportunidade, cientifique-se que o plano de ação apresentado e ora aprovado constitui compromisso da Prefeitura Municipal de Contagem, de Barbacena, de modo que o descumprimento das determinações ora fixadas poderá ocasionar a aplicação da multa prevista no artigo 85, inciso 3 da Lei Complementar 102 de 2008. Conselheiro Mauro Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro José Alviano. Acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Processo 1.120.677, prestação de conta, Prefeitura Municipal de Montalvânia. Manifesto por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Fredson Lopes França, do município de Montalvânia, relativo ao exercício de 2021, sem prejuízo das recomendações constantes da proposta de voto. Observados os procedimentos incertos do regimento interno, recolha-se o processo ao arquivo. Conselheiro Mauro Torres. Acolho, senhor presidente. Conselheiro José Alviano. Acolho. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Aposentadoria, processo 1.128.680. Manifesto-me pelo sobrestamento dos presentes autos até decisão final do incidente de inconstitucionalidade 1.127.058, a fim de que sejam definidos exatos contornos da atuação deste tribunal, devendo o processo permanecer em secretaria. Conselheiro Mauro Torres. Acolho. Conselheiro José Alviano. De acordo. Também acolho. Fica acolhida a proposta de voto. Atos de aposentação e pensão do número 7482. Reconheça em prejudicial de mérito a decadência manifesta pelos registros dos atos. Após, arquivem-se os processos. Conselheiro Mauro Torres. Acolho as propostas. Conselheiro José Alviano. Acolho. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. 83 a 104, atos de aposentação e pensão, nos quais manifestei pelo registro dos atos. Após, determinei o arquivamento dos autos. Conselheiro Mauro Torres. Acolho as propostas. Conselheiro José Alviano. Acolho as propostas. Também acolho. Ficam acolhidas as propostas de voto. Indago se a matéria extra-pauta. Conselheiro Mauro Torres. Sim, senhor presidente. Pois não. Duas. Primeiro processo, 1.148.755, a denúncia
Apresento para referendo desta Câmara a decisão monocrática proferida na denúncia 1.148.755, formulada pela empresa Noronex Mix Concreto S.A., por meio da qual relata a prática de supostas irregularidades na tomada de preço 02/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales, cujo objeto consiste na contratação de pessoas jurídicas visando o recapeamento de diversas ruas e avenidas de São Francisco de Sales, por solicitação da Secretaria Municipal de Obras, conforme projeto básico e anexo que integra a complementa o edital. Em uma análise preliminar do edital, a unidade técnica verificou a ocorrência de diversas irregularidades que podem comprometer a competitividade do certame e prejudicar o interesse público. Por esse motivo, considerando presente o perigo da demora e a fumaça do bom direito, deveria eliminar e determinar a suspensão do procedimento licitatório nos termos dos fundamentos disponibilizados antecipadamente. Esta é, portanto, a decisão monocrática que submete ao referendo desse colegiado. Conselheiro Zé Alziano? Referendo. Também referendo, fica, portanto, aprovado. Outro processo, o processo 1.149.023, uma denúncia Augusto Pneus, denunciado Prefeitura Municipal de Ladainha. Apresento para referendo desta Câmara a decisão monocrática proferida da denúncia 1.149.023, formulada por Augusto Pneus Hereres, em face do processo licitatório 50/2023, pregão eletrônico 28/2023, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Ladainha, cujo objeto consiste no registro de preços para futura e eventual aquisição de bicos de ar, câmara de ar, pneus novos, protetores e serviços de reforma de pneus. No exame preliminar do edital, verifiquei a procedência da irregularidade denunciada. Por esse motivo, considerei presente o perigo da demora, a fumaça do bom direito e deferia liminar requerida e determinei a suspensão do procedimento licitatório, nos termos do fundamento disponibilizado antecipadamente. Esta, portanto, decisão monocrática que submete ao referendo deste colegiado. Conselheiro Zé Alziano? Referendo. Também referendo, fica aprovado. Conselheiro José Alziano? Tem, senhor presidente. Tem 3. A primeira é o processo 1.148.576, uma denúncia na Câmara Municipal de Boa Esperança. Trago a deliberação desse colegiado, a decisão monocrática por mim proferida em 18 de julho de 2023, que autorizou a retomada dos procedimentos relativos ao concurso público número 1/2023, promovido pela Câmara Municipal de Boa Esperança, para provimento de cargos atualmente vagos e cadastro de reserva, inclusive a realização das provas designadas para o dia 30 de julho de 2023, de cuja leitura peço vênia para ser dispensado, visto já ter sido a decisão distribuída na íntegra a vossas excelências em meio eletrônico. Conselheiro Moura? Referendo, senhor presidente. Também referendo, fica aprovada. A segunda é o processo 1.148.705, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro. Trago a deliberação deste colegiado, a decisão monocrática por mim proferida, que determinou a suspensão liminar do processo número 21/2022, tomada de preço número 4/2022, deflagrada pela Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, de cuja leitura peço vênia para ser dispensado, visto já ter sido a decisão distribuída na íntegra a vossas excelências por meio eletrônico. Conselheiro Mauri Torres? Referendo, senhor presidente. Também referendo, fica aprovada. A terceira, esta pauta, é o processo 1.148.848, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Trago a deliberação deste colegiado, a decisão monocrática por mim proferida, que determinou a suspensão liminar do chamamento público número 3/2023,
deflagrado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas, e peço venha da leitura, cuja leitura peço venha para ser dispensado, visto já ter sido a decisão distribuída na íntegra a Vossas Excelências em meio eletrônico. Conselheiro Mauri Torres? Referendo, Também referendo. Fica aprovado. Conselheiro Licurgo Mourão? Não tenho, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho? Também não, Excelência. Eu tenho uma matéria extra pauta que também já disponibilizei a Vossa Excelência, vou me até o resumo da mesma. É o processo 1.148.955, com representante da Coordenadoria de Auditoria, Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Trata os autos de representação com pedido liminar oferecida pela Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em face do edital da concorrência pública, número PMC 007-2023, processo PMC 6.505/2023, PRC 133/2023, promovida pela Prefeitura Municipal de Congonhas, cujo objeto consiste na, aspas, contratação de empresas especializadas em engenharia para construção e intervenções necessárias para a implantação da interseção do tipo trevo completo, que inclui 4 alças de acesso, obra de arte especial, viaduto e vias de auxiliares que irá conectar a Avenida Micael Pereira de Souza ao bairro Mineirinha, Congonhas, Minas Gerais, fecho aspas. Em face do exposto, nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e do parágrafo 1º do artigo 264 do Regimento Interno, submeto ao referendo desse colegiado a decisão liminar de suspensão do certame por mim proferida. Conselheiro Mauri Torres. Referendo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Referendo. Fica, portanto, aprovada. Indago a ilustre representante do Ministério Público que deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Antes, nossos agradecimentos ao nosso ilustre secretário, doutor Alexandre. Declaro encerrada a presente sessão e convoco o colegiado para a próxima sessão ordinária realizada no dia 8 de agosto, às 10 horas.